A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério, Adoração e Compromisso. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical e você está assistindo a Bíblia Responde. No nosso vídeo de hoje, a pergunta do dia é: por que Jesus disse que temos que perdoar 70 vezes 7? Vamos ver o que o texto bíblico diz. Mateus capítulo 18, versículo 21 e versículo 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos falar sobre esse texto. O título é: Por que Jesus disse que temos que perdoar 70 vezes 7? Vamos entender a ideia que está por trás desse versículo. Pedro vai chegar até Jesus e vai perguntar assim: Mestre, se o meu irmão pecar contra mim, veja bem, ele não está dizendo assim, se eu pecar contra o meu irmão. Ele está dizendo a situação inversa. O meu irmão que pecou contra mim. Então está dizendo assim, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu sou a vítima. Ele que pecou contra mim. Aí ele fala assim, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Essa é a primeira pergunta que Pedro faz. Aí o próprio Pedro vai sugerir a resposta. Ele vai perguntar assim, até 7 vezes? Por que Pedro faz essa segunda pergunta? Existem 2 textos que a gente pode usar como base para essa afirmação de Pedro. Um dos textos é o texto que está no livro do profeta Amós, capítulo 1. Fala assim lá no versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo. Aí vem no versículo 9 e fala assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, que é uma outra cidade, e por 4 não sustarei o castigo. E assim vai se repetir, versículo 11, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo. Ou seja, ele está dizendo assim, se uma nação pecar até 3 vezes, Deus está dizendo assim, eu vou perdoar. Mas, se pecar a 4ª vez, eu não vou suspender o castigo, eu vou castigar. Isso é Deus dizendo assim, até 3 vezes passa, na 4ª vez não passa. Então alguns rabinos judeus liam esses textos e interpretavam de um jeito errado. A interpretação era a seguinte: Deus só perdoa até 3 vezes, na 4ª vez Deus não vai perdoar. E eles pegaram esse texto e deram uma interpretação errada, a ferro e fogo, para todas as ocasiões. Era o seguinte, o ensinamento numa sinagoga era: você tem que perdoar o seu irmão até 3 vezes, na 4ª vez você está desobrigado de perdoar. Aí Pedro, talvez pensando nisso, talvez Pedro querendo receber um elogio do Mestre, de Jesus, do seu Senhor, seu Mestre, Jesus Cristo, ele vai falar assim: Mestre, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí ele mesmo vai dizer, talvez pensando no seu íntimo, quando ele diz assim, até 7 vezes, talvez Pedro estava esperando assim um tapinha no ombro, tapinha nas costas, dizendo assim, muito bem, Pedro, todo mundo fala que tem que perdoar 3 vezes. Pedro falou assim, levantou para 7 vezes. Até 7 vezes, Senhor? Talvez ele esperasse receber um elogio por causa disso. Jesus vai me elogiar. Eu sou mais espiritual que todo mundo. Eu estou disposto a perdoar 7 vezes. Aí Jesus, quebrando toda a lógica, tudo que se esperava ouvir de Jesus, surpreendendo todo mundo, ele vai dizer assim: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se você fizer essas contas, você vai ver que 70 vezes 7 vai dar 490. Um ano tem 365 dias. Então você tem perdão para um ano inteiro e ainda vai sobrar muita coisa. Só que se você observar,
essa motivação de Pedro para perguntar das 7 vezes pode ter vindo de outro lugar, do próprio Jesus. Lucas capítulo 17, versículo 4, Jesus disse assim: se por 7 vezes no dia, o seu irmão, ele pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, aí Jesus fala assim, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Gosto desse texto, porque Jesus fala isso, se alguém vier te ofender 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes vier ter contigo dizendo assim, estou arrependido, me perdoa. Jesus fala assim, perdoa-lhe. Mas Senhor, 7 vezes, Jesus fala assim, perdoa. Quando Jesus fala isso, ele diz na mesma hora, aumenta-nos a fé, porque eu não tenho fé para isso não, como é que eu vou perdoar 7 vezes? E quando eu falo sobre o perdão é muito bonito, o perdão é um dos mais belos ideais cristãos, é uma das coisas mais lindas que a Bíblia ensina, é o perdão, até você tem que perdoar alguém, aí já não fica mais tão bonitinho, porque quando alguém faz algo pequeno contra você, você tem que perdoar. Agora, quando alguém faz algo errado, quando alguém prejudica você, quando alguém faz algo contra alguém que você ama, contra a sua mãe, contra o seu pai, contra o seu filho, as mães principalmente, as mães vão dizer assim, não, faz o que quiser comigo, mas o meu filho, o meu bebê, não, se fizer alguma coisa contra o meu filho, nem sei o que eu faço. E a Bíblia diz assim, perdoa. Jesus disse, se 7 vezes no mesmo dia, a pessoa tem que ser terrível para fazer uma coisa 7 vezes contra você no mesmo dia. Aí Jesus fala assim, perdoa-lhes. Então, o pensamento de Jesus é, por dia. Quantas vezes eu tenho que perdoar por dia? Quando Pedro pergunta para ele, Mateus 18, 21, 22, ele está dizendo assim, até quantas vezes tem que perdoar meu irmão? Então está subentendido a ideia, não está no texto expresso, mas está subentendido que é por dia. Então ficaria assim, se você juntar Mateus e Lucas, num só relato ficaria assim, quantas vezes por dia eu tenho que perdoar o meu irmão? Aí Jesus fala assim, 70 vezes 7, seria 490 vezes por dia. Não existe isso. Ninguém faz algo 490 vezes contra você no mesmo dia. O tempo não é suficiente. Até para nós, seres humanos, errantes, pecadores, é demais. Mas o que Jesus quis dizer com esse 70 vezes 7? O nosso problema, a nossa mente ocidental do século 21, a nossa mente funciona muito literalmente. É tudo ao pé da letra. Quando Jesus falou 70 vezes 7, ele não estava sendo literal, ele não estava falando ao pé da letra. Quando Jesus fala isso, ele está usando uma figura de linguagem. O que Jesus quer dizer? Qualquer hebreu, qualquer judeu que ouvisse Jesus naquele século ia entender o que Jesus queria dizer. Mas hoje nós temos um pouco de dificuldade de entender. O que significa esse número dentro da cultura hebraica, dentro da cultura judaica, dentro da Bíblia? O número 7, para você ter uma ideia, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele completa a sua obra. No dia 7º, Deus, entre aspas, descansou. Então, se Deus descansou no dia 7º, no sábado, se nesse dia Deus completou a sua obra, biblicamente, toda vez que aparece o número 7, simboliza o número de Deus. O 7 é a perfeição, aquilo que é completo, porque no 7º dia Deus completou a sua obra, Deus encerrou a obra, Deus parou de trabalhar. É nesse sentido que ele descansou, ele parou de trabalhar, ele cessou a obra. Então o 7 completou, total, perfeito. O 7 é aquilo que é completo, total, perfeito. Apocalipse 2 e 3 fala das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, por que 7? 7 representa a totalidade, então representa todas as igrejas.
do mundo inteiro, todas as épocas. Então, quando eu falo 7 na Bíblia, é algo total, totalidade, algo completo, algo perfeito. Por isso que é o número da perfeição. Aí Jesus falou assim lá em Lucas: se 7 vezes no dia te pedir perdão, perdoa. 7 é o que? Completo, perfeito, aquilo que está total. Então, perdão 7 vezes significa perdão total, significa todas as vezes que vier te pedir perdão, não que seja 7 vezes literais, no sentido literal, 7 vezes no sentido de algo total, completo. Aí quando Jesus fala assim, 70 vezes 7, o 70 é o número 7 potencializado. Se o 7 representa a perfeição, perfeição é aquilo que é completo, aquilo que é infinito, vamos dizer assim, a perfeição é algo inalcançável, algo infinito, né? Dentro dos padrões humanos limitados, vamos dizer dessa maneira. Então, o 7 representa aquilo que é infinito. O 70 é o 7 potencializado. E o 70 vezes 7 é uma maneira de se expressar dizendo assim, infinito vezes o infinito. É como se Jesus dissesse assim para mim e para você: quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar? Jesus responde: infinitas vezes. Sempre e sempre e sempre você tem que perdoar. Um outro texto bíblico, Mateus capítulo 6, texto mais do que conhecido, a oração do Pai Nosso. Quem nunca ouviu essa oração? Quem nunca orou a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou a orar? Mateus capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, ou perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado. Já parou para pensar nessa oração que você talvez repetiu várias vezes? Perdoa-nos assim como. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo. Se você parar para pensar, não é qualquer um que pode orar assim. Cuidado com o que você ora. Quando você fala assim, Deus, me perdoa, assim como eu perdoo, eu estou dizendo assim, Deus, me trata assim como eu trato meu irmão. Então o que eu estou dizendo é, Senhor, eu estou perdoando, então me perdoa. Perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo as dívidas daqueles que me devem. Então estou falando, Deus, me trata do jeito que eu trato as pessoas. Não é qualquer um que pode orar assim. Cuidado com essa oração. Se você não perdoa e você ora assim, você está falando, Deus, me trata do jeito que eu trato meu irmão. Se você não trata bem o seu irmão, melhor você nem orar assim. Melhor você mudar a sua vida, aí você ora desse jeito. Porque perdoa-me assim como eu tenho perdoado. Então é uma relação de reciprocidade. Você dá e você recebe. Você dá perdão, você recebe perdão. Perdoa as pessoas que te ferem, Deus vai te perdoar as suas ofensas a Ele. Agora, se você não perdoar, olha o que Jesus fala. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Condicional, se perdoardes, se você perdoar. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, de novo condicional, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Ou seja, Jesus está ensinando uma coisa muito séria. Ele está dizendo assim, perdão é condicional. Não é algo facultativo, é algo que Jesus diz claramente. Perdoa, você vai ser perdoado. Não perdoa, você não vai ser perdoado. Então, perdão não é apenas um ideal. O perdão é um mandamento que é necessário. A sua salvação está condicionada a você liberar perdão ou não. Se perdoar, será perdoado. Se não perdoar, não será perdoado. Deus me perdoa. Aí Deus fala assim, você perdoa? Mas você quer que eu te perdoe se você mesmo não perdoa as outras pessoas?
Então, deixa eu desfazer alguns erros sobre o perdão. Eu vou encerrar esse vídeo. Primeiro erro sobre o perdão: perdoar não é esquecer. Tem muita gente que tem dificuldade de perdoar porque fala assim: não consigo me esquecer. Tira isso da sua cabeça. Perdoar não é esquecer. Até porque não existe virtude nenhuma em esquecer. Ah, eu esqueci que alguém fez isso comigo. Você esqueceu? Isso não tem nenhuma virtude. Se você esqueceu e não guarda rancor, é porque você esqueceu. Agora, no dia que você lembrar, você vai ficar com raiva daquela pessoa. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar, eu acho lindo o que Nelson Mandela falou uma vez. Eu vou fazer um contraste entre as palavras de Nelson Mandela e as palavras de Mahatma Gandhi. Gandhi, ele vai dizer assim, que melhor do que perdoar é você esquecer. Só que Gandhi não entendia nada de perdão. Nelson Mandela sim entendia. Depois de tudo que Nelson Mandela sofreu, ele vai dizer assim: eu não me esqueci, eu perdoei. É diferente. Por que é diferente? Porque perdoar não é você se esquecer, até porque você não tem amnésia. Se fosse assim, vou dar uma paulada na sua cabeça, na sua nuca, vou fazer você esquecer com a pancada. Ah, você é um homem virtuoso porque você esqueceu. Que virtude tem nisso? Então Gandhi estava completamente errado. Agora Mandela foi muito feliz quando ele disse assim: eu não esqueci, eu perdoei. Perdoar é você lembrar, mas lembrar sem rancor, sem ressentimento. É você dizer assim: eu lembro o que você fez comigo. O que você fez comigo foi errado, mas eu te perdoo. Eu não tenho rancor no meu coração, eu te perdoo. Então eu não me esqueci, eu lembro, mas lembro sem raiva, sem rancor, sem ressentimento. Isso é perdoar. Outro erro sobre o perdão: perdoar não significa dizer que a pessoa está certa e que você está errado. Tem gente que não consegue liberar o perdão porque ela sabe: ele está errado, eu estou na minha razão. Isso não quer dizer nada, não significa nada, porque perdoar não é você dizer que a pessoa está certa. Você sabe que ela está errada. Tem gente que fala assim: eu não consigo perdoar, porque eu não consigo dizer que ele está certo. Mas isso não te impede de perdoar, porque perdoar não é você dizer que a pessoa está certa. Perdoar é você tirar a mágoa do seu coração. Não é você esquecer, não é você dizer que a pessoa está certa. Até porque perdoar a pessoa não significa que a pessoa não tenha que ser punida. Mas espera aí, o que é isso? Eu vou explicar. Se você pega R$1.000 comigo, você vai embora e me dá um golpe, fala assim: otário, vou levar seu dinheiro, nunca mais vou te pagar. Aí você se arrepende, volta arrependido e fala assim para mim: Tiago, eu estou arrependido, me perdoa? Eu vou dizer assim: te perdoo, me dá meu dinheiro agora. Aí você vai falar: mas você não me perdoou? Perdoei você, mas a dívida continua. Então perdoar não significa dizer que a pessoa não errou, que ela não tenha que ser punida. Então perdoei você, a pessoa, pode me abraçar, pode falar comigo, vamos ser amigos, vamos nos tratar bem. Você está fazendo parte de novo da minha vida, mas a dívida continua. A não ser que eu queira perdoar, além de perdoar você, eu tenho que perdoar a dívida. Não é uma obrigação, eu tenho que perdoar a pessoa. A dívida eu perdoo se eu quiser. Se eu não quiser, eu não perdoo. A pessoa eu sou obrigado a perdoar. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Então a pessoa que cometeu um crime e fala assim: me perdoa, eu fiz alguma coisa, eu te roubei, eu matei alguém, e depois pede perdão. Sim, está perdoado, mas tu vai ter que ir para a delegacia responder pelo que você fez. Aí você fala: mas você não me perdoa? Assim, diferente. Eu posso te perdoar, mas isso não significa que você não tenha que ser punido. Eu te perdoo, não tenho raiva no meu coração, liberei o perdão. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não significa que você não tenha que ser punido pelo que você fez. Não significa que o pai que perdoou o filho não vai colocar o filho de castigo. Você me perdoa? Perdoei você. Estamos bem um com o outro.
mas tu vai ficar de castigo para você aprender o seu erro. Então, cometeu um crime, eu te perdoo, mas tu vai para a cadeia. Te perdoo lá na cadeia. Mas nada impede você de ser preso. Então, perdoar não significa que você não vá punir. Perdoar é você liberar aquele ressentimento que está dentro de você, te fazendo mal, você joga aquilo fora. Albert Einstein tem uma frase maravilhosa. Ele fala assim: liberar perdão, ele vai dizer assim, guardar ressentimento, melhor dizendo, guardar ressentimento é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Perfeito. Guardar ressentimento é beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Aí você fez algo contra a minha vida, eu estou com ódio de você. Tem um ditado no mundo que diz: quem bate esquece, mas quem apanha lembra. Você me fez mal, aí você saiu, está vivendo a sua vida maravilhosamente bem. Você está cada dia mais bonito, você está com um rosto radiante, está sendo feliz, está vivendo a vida intensamente. E eu estou ali definhando, com ódio, com rancor, eu estou amargurado, criando um câncer dentro de mim, estou ficando doente, estou feio, estou abatido, e você está maravilhoso, está bonito. Então eu estou bebendo veneno, eu estou querendo o seu mal, mas quem está fazendo mal, o mal está vindo todo para mim. Então quando eu libero o perdão, é por isso que eu falo, o maior beneficiado do perdão é a própria pessoa que libera o perdão. Quando você libera o perdão, a melhor coisa que tem na sua vida é você liberar perdão. Eu costumo dizer que é o momento, não existe nenhum momento no mundo que você seja mais parecido com Deus do que quando você libera perdão. Aí sim você se torna imagem e semelhança de Deus, quando você libera perdão. É o momento que você mais se parece com seu Pai, com Deus. Agora, quando você não libera o perdão, faz mal para você. Isso vira um câncer e isso acaba com a sua vida, de diversas maneiras. Então Jesus fala assim: se quiser ser perdoado, perdoa. Se perdoar, Deus te perdoa. Se você não perdoar, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Então isso encerra o nosso vídeo de hoje sobre o perdão, sobre os 70 vezes 7. Jesus está ensinando assim: você tem que liberar perdão 70 vezes 7, infinito vezes infinito, sempre. Quantas vezes pecar contra você? Perdoa, porque o maior perdão vem de Deus. Então a gente erra o tempo inteiro e Deus não perdoa. Se Deus me perdoa, por que eu não vou perdoar meu irmão? Eu sei que isso é difícil. Eu sei que de repente você vai dizer assim: mas fizeram isso comigo. Não começa com o mais difícil, não. Não começa perdoando o bandido, não começa perdoando a pessoa que te fez mal, que desgraçou com a sua vida. Não começa assim, não. Começa perdoando seu pai, começa perdoando a sua mãe, começa perdoando seu amigo, começa perdoando a sua família. E vai ser difícil, não vai ser fácil, não. Isso já é difícil. Então começa assim, perdoa as pequenas coisas, depois você avança e perdoa aqueles que te fizeram um grande mal. Mas no momento que você libera perdão, é o momento que você começa a viver de verdade. Então, eu sempre vou pregar a favor do perdão, porque Jesus sempre pregou a favor do perdão. Não existe isso: eu perdoei, mas não fala comigo, não me dá bom dia, porque é você e eu aqui. Isso não é perdão. Perdoar não significa que você vai fazer fazer trança no cabelo do outro, não é isso. Você não tem que ser best friend forever. Vão ser melhores amigos para sempre. Mas tem que liberar perdão. Então isso encerra o nosso vídeo de hoje, o 70 vezes 7, porque Jesus falou isso. E para finalizar, qualquer dúvida, mande para o nosso e-mail ou para o nosso Facebook. Lembre-se sempre, qualquer dúvida, a Bíblia responde.